Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. O projeto ele começa, a estrutura dele começa na conversa entre os professores, que a gente está percebendo da cidade, do estado, do país, do mundo. E aí tem um gap ali que a gente tem que levar isso aí adiante, a gente tem que trazer para os alunos, a gente tem que envolver toda essa comunidade escolar. Quem são os grupos, quem são os alunos? Então a ideia nasce, o projeto ele começa, a gênese dele começa ali, e aí a gente vai apresentar para os alunos. A primeira vez que a gente executou essa proposta, né, esse projeto, foi em 2020. Naquele ano, os alunos super assim, se envolveram, toparam, acho que ainda estava muito forte a questão da pandemia, né? Eles estavam naquele momento de entender, pode sair, não pode sair. A gente até ficou um pouco temeroso no início, em função justamente dos riscos que eles podiam vivenciar. No segundo ano que a gente implantou, quando a gente começou essa parceria com o Vanderbilt, com o pessoal da Espanha, aí já foi uma outra pegada, entende? O pessoal já tinha vivido um ano de pandemia. Já tinha uma experiência assim melhor, já tinha visto o que dava certo e o que dava errado. Então, assim, eles conseguiram otimizar coisas que eram viáveis de serem executadas e que a gente sabia que ia trazer algum tipo de retorno, né? Para a sociedade e para o grupo focal que eles estavam trabalhando. Então, pensar alguma alternativa, né, refletir sobre o que é possível fazer dentro desse contexto é um desafio muito importante, né, necessário, né, que faz com que a gente reflita sobre o papel de nós enquanto cidadãos no mundo, né? Então eu acredito que os alunos também conseguiram ter esse olhar para o social e entender o impacto da pandemia e, como consequência, entender que o projeto em si ele era fundamental para fazer essa reflexão e para discutir possibilidades e alternativas de auxílio a essas pessoas. A partir daí tem todo um desenvolvimento, toda uma caminhada que ela vai ser particular, vai ser de cada um dos estudantes naquele momento, até eles compreenderem a ideia, o momento em que estavam vivendo, a situação como um todo, e aí o projeto começa o seu desenvolvimento. Quando eles começaram a pensar e a refletir sobre os impactos da pandemia, né, a situação, problema colocada era de que forma nós, né, alunos, professores, poderíamos trabalhar em cima desse conceito de ajuda mútua, pensando nessas comunidades e conjuntos de profissionais que foram impactados pela pandemia. Então esse conceito ele foi bem articulado, bem trabalhado por todos, e a partir de então esses estudantes começaram a identificar dentro da cidade, do contexto de Pelotas, por exemplo, quais eram as pessoas e a que comunidades pertenciam elas que foram mais impactadas. A ideia da ajuda mútua nos faz refletir, né, sobre o nosso papel e o quanto as pessoas elas vão se envolvendo e elas vão se comprometendo umas com as outras, né? Não é só uma questão de fazer uma assistência. Pelo contrário, né? É o quanto eu me afeto, o quanto eu me relaciono com as pessoas e o quanto eu estou comprometido com aquela realidade e o quanto eu me comprometo em tentar transformar essa realidade também. Então, a ajuda mútua leva muito nessa direção, o quanto a gente pode
talvez a partir de simples gestos, né, nos comprometermos uns com os outros e também pensar alguma alternativa para a mudança, para a melhoria, para o bem-estar, né, em todos os sentidos. No início havia essa dúvida, então o que é ajuda mútua? Como é que eu, estudante, eu me enxergo nesse momento em que o mundo todo está fragilizado? Quer dizer, ainda não está totalmente 100%, a gente ainda vive com o fantasma do Covid. Mas lá naquele momento, os alunos começaram assim, foi um turbilhão de ideias, de situações que foram sendo geradas para que eles conseguissem, cada um, dentro da sua perspectiva, enxergar o que vem a ser essa ajuda mútua. A ajuda mútua é um conceito novo no Brasil, né? Então eles tinham muito entendimento da solidariedade. No início eles não tinham muito essa noção, era uma coisa meio uma noção assistencialista, né? Não tinha essa ideia de retorno, de retroalimentação das relações deles, né? Que era uma coisa que era positiva para eles. Foi um processo construído, né? Como é que tu transforma o mundo? A gente fala muito em transformação mundial, em transformação das pessoas. Mas como é que eu transformo? Faço uma ação, desenvolvo um projeto, com devido respeito a todos os projetos, mas ele é estanque, ele vai até aquele limite ali. A proposta desse trabalho aí, quando tu vai estudar, quando tu vai diferenciar solidariedade, auxílio, apoio mútuo, isso aí tem uma grandeza, tem uma dimensão maior que faz, como eu falava inicialmente, na caminhada particular de cada um dos estudantes, que faz esse estudante pensar, refletir, nossa, espera aí, a ajuda mútua, ela é muito além. Esse projeto ele vai muito além do que ficar nessa caminhada escolar. Nessa condição, a gente desenvolveu ao longo de todo o ano de 2021, com todos os alunos, né? E levamos, obviamente, alguns trabalhos adiante, que daí então são Friends of Dorothy e Hábitos de Kaique, que são os 2 trabalhos que estão com a gente até agora, né? E que a gente vai dando essa finalização. O projeto chegou em mim ainda em 2020, quando a Eduarda tinha a ideia de fazer um livro, escrever um livro sobre hábitos saudáveis. Então ela chegou com a ideia, não sabia como organizar muito bem e ela me pediu ajuda. E aí então eu sugeri para ela que a gente escrevesse um livro, né? Comprometi a ajudar na parte do design, né? Na parte da comunicação visual do livro, da organização das imagens. Então ela iniciou a escrita e aí depois que o livro foi escrito, né, que a Eduarda Lopes entrou no projeto também, a gente começou a concluir a parte do layout. Então, bom, depois, quando a gente já tinha o livro mais ou menos encaminhado, que já tinha a ideia, né, já tinha a organização do projeto, entrou o projeto de redes de solidariedade. E aí foi unir o útil ao agradável. A gente já tinha um projeto que ajudava pessoas, que promovia ajuda mútua, então foi só encaixar a proposta. O que eles queriam trazer, o que eles queriam colocar no projeto era um jovem vivenciando a pandemia, né? E o quanto isso impactou não apenas fisicamente, na questão da alimentação, dos hábitos de sedentarismo, mas também psicologicamente. E o Friends of Dorothy, que vai pegar justamente a população que já é uma população que é afetada normalmente, principalmente no Brasil, e que eles vão pegar depois mais afetados ainda durante a pandemia, para fazer todo um processo de, né, a gente precisa olhar para essas populações. O nosso projeto se trata sobre formar as pessoas e conversar com as pessoas, então a gente buscou grupos próximos da gente sobre os assuntos que a gente tinha para falar, como por exemplo o grupo de encontro de pessoas trans da cidade de Pelotas, que é um grupo que eu faço parte. Então eu entrei em contato com eles para falar com eles sobre isso também, sobre pessoas que prefeririam usar o termo do pronome neutro no grupo também, já com drag queens da cidade também a gente veio conversar, porque a ideia principal é sobre conversação. Às vezes a gente tem dificuldade de se colocar no lugar da outra pessoa, então é muito importante tu ouvir o contexto que a pessoa te explica algo, para tentar repassar o melhor para a vida de outra pessoa. Se o problema, a questão essas pessoas estão em uma situação vulnerável, né? Elas estão numa situação onde elas não têm para onde sair, como é que a gente pode ajudar a
melhorar isso, assim. Primeiro pelas mídias sociais, pelas redes sociais, né? A gente tem o Instagram para a comunidade LGBT, principalmente jovens, né? Esses jovens que estariam, então, sei lá, em casa com uma família ou sozinhos até, seriam um espaço seguro, sabe? Onde tô numa situação que não me favorece fisicamente, mas online, pelas redes sociais, na internet, seria um refúgio, assim, né? Um lugar para onde eles poderiam ir. O projeto do Friends of Dorothy pensa o grupo, o público LGBT e o impacto dele economicamente, socialmente deles na pandemia. Então é um público que ficou muito restrito, não tinha onde atuar, né? As pessoas começaram, quem fazia show vivia disso, não tinha muito como se sustentar, como sobreviver. Então eles criaram uma rede de apoio para esse público, né? Que trabalha, né, com tanto os drags como as pessoas trans, como todo o público LGBT que ainda ficou muito mais marginalizado do que já teve uma visibilidade muito diminuída. A ideia do livro ela surgiu depois da pesquisa, porque inicialmente a gente tinha o objetivo de discutir hábitos saudáveis, né, e de ajudar outras pessoas. O que a gente entendeu? Que por muitas vezes, em outros espaços escolares, não tinha discussão em relação aos hábitos de vida que a gente deveria adotar na adolescência e levar até a idade adulta, né, por mais tempo possível. Então, desde a alimentação, né, o convívio social, a prática de atividade física regular, o sono, a ingestão de bebida alcoólica. Então, problematizar isso. São temas transversais da educação física, que é o meu componente, né? Então, quando a gente surgiu a discussão disso, a gente precisava de um produto final. Como é que a gente vai levar isso para as pessoas? A gente pensou que escrever esse projeto no formato de um livro seria uma maneira fácil de difundir a ideia. Então, com o livro, a gente poderia ter um formato e-book, por exemplo, e enviar pelas pessoas, enviar para as pessoas pela internet, já que a gente estava num cenário de pandemia, então era o único meio que a gente tinha de se comunicar. A gente pensou muito em colocar em colégios para os professores poderem usar em aula e também colocar nas bibliotecas dos colégios para os alunos poderem pegar. Dessa forma, ia atingir a maioria das pessoas que a gente quer e ele podia se espalhar mais rápido que a gente pensou. Então, quando surgiu eu, né, conversando com os alunos, a gente acabou pensando, olha, um livro eu acho que é legal, mas não aquele livro chato no formato de livro acadêmico, né, científico, que atinge pouco ainda pessoas dessa faixa etária. A gente pensou em galera de 10, 17 anos. Então é uma faixa etária ampla, então tem que dialogar com muitas pessoas. Então como eu posso ajudar essas pessoas sem nem conhecê-las? O objetivo principal era ajudar as pessoas. Essa era a ideia. Claro, o agravante era a pandemia, né? Já era um tema que deveria ser discutido, né, dentro da escola, mas com o surgimento da pandemia teve o isolamento social, né, a falta de movimento corporal, o aumento do sedentarismo, e isso, né, acarretou em outros desfechos, como de saúde mental, como ansiedade, depressão. Então, a ideia das meninas, né, e do William foi principalmente explorar isso, ajudar outras pessoas, porque eles se sentiram ajudados em algum momento através desses debates que a gente realizava em sala de aula. Rede de apoio mesmo, sabe? A pessoa, se ela quisesse, ela podia chegar ali nas DMs, né, nas mensagens diretas, tipo, poxa, não tô legal, né, minha família não me aceita, tal, enfim, um espaço seguro online. Então, assim, pra gente conseguir, né, chegar na conclusão dos projetos e ver os resultados, assim, a gente teve um pouco de dificuldade, principalmente em função da pandemia mesmo, né, e que a gente teve avanços, aí a gente conseguia chegar em algum momento e aí tinha retrocessos porque piorava o cenário de pandemia. E no Friends of Dorothy, por exemplo, a gente tinha uma ação prevista com o coletivo Juju e a gente perdeu totalmente o contato com eles. Então isso foi uma coisa que não estava prevista, né, para acontecer e que agora a gente também ainda não conseguiu recuperar isso. Então a gente também precisou mudar dentro da perspectiva do projeto. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu fazer uma remodelagem que
favorece a ajuda mútua, que mostra o impacto de solidariedade que o grupo previu. Então, a mudança foi importante. Então, a gente, né, quando a gente trabalha com projetos assim, a gente precisa também saber que vão acontecer imprevistos. No Hábitos de Kaique, o projeto a gente previu, por exemplo, que o livro ele teria um número X de páginas, mas a gente entendeu que poderia ampliar justamente pela importância do tema que estava sendo trabalhado. Então, dentro dessa perspectiva, a gente ampliou o número de páginas para ir para a edição. Então, foram coisas que foram mais estruturais, né, e que conseguem concluir os 2 projetos com bastante êxito. Num âmbito geral, assim, em relação aos projetos que foram propostos, né, entre as turmas, a gente viu assim que realmente foram projetos muito interessantes, com impacto social e que propõem de fato a ajuda mútua, né? A gente tinha essa ideia, a gente previu a solidariedade, a gente previu também que eles dialogassem com o conceito de ajuda mútua, que é um conceito novo para nós brasileiros. Então, eles previam realmente conseguir mudar pensamentos, conseguir mudar ações e não só fazer uma ação pontual que fosse para aquele momento e depois disso acabar tudo. Então, são projetos que têm possibilidades de sequência, né? E Kaique e Friends of Dorothy também são projetos que eles podem ter vida longa. Então, né, a gente conclui eles nesse momento, mas a gente pode ter perspectivas para o futuro.